Olá a todos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Felipe Cardoso e a pergunta que não quer calar: qual é o melhor plugin ou recurso de consentimento de cookies que existe hoje? A resposta para essa pergunta é muito subjetiva, então você pode gostar de um recurso, eu gostar de outro recurso. A questão é que nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você o que, na minha opinião, é o melhor recurso de consentimento de cookies que existe. Se você está boiando com relação a esse recurso, eu vou te explicar de forma bem resumida, ok? Antes disso, deixa seu like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser alertado todas as vezes que um vídeo como esse aqui for publicado no canal. Agora que eu já fiz essa introdução, roda a vinheta. Muito bem. Bom, o que seria um recurso de consentimento? Para poder explicar isso, a gente vem aqui para a tela do meu computador. Eu vou acessar esse site aqui, que é o site do UOL. Você vê que aqui embaixo tem uma barrinha, tá? Felipe, não estou vendo essa barrinha. Então, ela está aparecendo aqui, ó, exatamente aqui embaixo. Essa barrinha aqui é uma barrinha que ele informa para o usuário que está acessando o site o que esse site aqui faz. Quais são as informações que esse site consegue coletar do usuário que está navegando nesse site e o que o site faz com essas informações, né? Então, se você clicar OK, é que você está basicamente autorizando esse site aqui a coletar essas informações ou então o que a gente chama aqui de cookar, né? Ou seja, ele vai implementar um cookie aqui no navegador e através desse cookie ou desses cookies, né, o site ele vai ter a capacidade de reimpactar o usuário com remarketing, né, de coletar alguns dados, de analisar o comportamento do usuário aqui no site. E aí você pergunta para mim, Felipe, mas qual é o problema nisso? O problema é que existe uma questão com relação à proteção de dados e à privacidade, principalmente depois da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção a Dados. Tá? O recurso que eu vou ensinar você nesse vídeo aqui não é a LGPD em si. Na descrição desse vídeo aqui tem um link mais amplo sobre a LGPD e como você pode adequar seu site todo para ficar de acordo com as diretrizes da LGPD, beleza? Mas o recurso que eu vou ensinar aqui é um recurso semelhante a esse aqui. É você dizer para o usuário o que o seu site faz com os dados desse usuário e eu vou muito mais além. Eu vou dar para o usuário a capacidade dele decidir se ele quer ativar todos os scripts, né, ou não ativar todos os scripts. Felipe, quais são esses scripts? Vou dar um exemplo. O pixel do Facebook, quando você coloca no site, você tem a capacidade de rastrear os eventos, as ações, os comportamentos do usuário no seu site. Você pode fazer um anúncio de remarketing, você pode registrar conversão. A mesma coisa acontece com a tag do Google e bem semelhante também, por exemplo, com o script do Google Analytics, onde você consegue não controlar, mas você consegue absorver, você consegue ter acesso a informações desse usuário. Então a LGPD ela veio para dar uma organizada e depois da LGPD, ampla maioria dos sites precisou se adequar com relação a isso, beleza? Dito isso, a gente vai vir aqui para a tela de administração do meu site. Esse aqui é o site que a gente vai utilizar nessa aula, é um site exemplo. Aqui dentro eu vou vir aqui em plugins e adicionar novo, ok? Aqui em cima eu vou clicar em adicionar novo. E aí você vai procurar aqui um plugin que é o GDPR. Então, eu digitei aqui GDPR. Aqui em cima você digita o GDPR. Aí você vai ter acesso a esse camarada aqui, ó. E eu peço para você ficar ligado nesse nome aqui que é o desenvolvedor. Então, essa agência aqui foi a que desenvolveu esse plugin. Por que eu peço para você ficar de olho no desenvolvedor? Porque se futuramente o plugin modificar aqui, né, o desenvolvedor modificar a imagem do plugin, você consegue achar por quem desenvolveu. Eu vou clicar aqui em instalar e também vou clicar aqui para poder ativar. Depois que o plugin for instalado, a gente clica aqui em ativar e ele vai ser ativado. Uma vez que ele é ativado, você vai observar que aqui no canto esquerdo inferior vai aparecer aqui GDPR. Então quer dizer que o plugin ele foi instalado, já está disponível ali para a gente poder usar. Eu vou clicar aqui em cima para a gente acessar as configurações. Bom, antes da gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o site aqui, vou atualizar e eu deixo um alerta para você. O alerta é você não clicar em aceitar, em accept, antes do momento certo. Porque se você clicar no accept, o que vai acontecer? Você vai ter que ou limpar os arquivos temporários do seu navegador, ou então você vai ter que entrar numa aba anônima para voltar a ver a barrinha. Felipe, que barrinha? É essa aqui, ó.
você vai observar que aqui embaixo agora a gente tem uma barrinha semelhante àquela barrinha que estava lá no UOL. Então ele tem uma mensagem aqui em inglês que a gente vai traduzir, tem aqui um botãozinho e eu vou ensinar você a trabalhar com esse recurso. Você pode ver que ele aparece essa barrinha aqui, é uma barrinha bem legal. Só que não basta ter só uma barrinha ali, dizer que você coleta informações, que você coleta dados, que você pode fazer remarketing e deixar o cara clicar em OK e tá tudo certo. O recurso ele tem que ser tecnicamente efetivo, ou seja, você tem que dar a condição do usuário dele não ser rastreado, ou seja, fazer com que os scripts não carreguem no seu site se ele não quiser ser rastreado. Então esse recurso ele funciona como uma chave, onde o usuário ele vai poder habilitar ou desabilitar o script no seu site, beleza? Bom, vindo aqui para as configurações, a primeira coisa que a gente tem aqui é o Brand Color, onde você pode fazer aqui uma customização de acordo com a cor do seu da identidade visual do seu negócio ou do seu site. Então eu vou colocar aqui uma cor mais aproximada, né? Eu até deveria utilizar aqui a cor hexadecimal que a gente usa no site, mas eu sei que essa cor aqui é uma cor mais aproximada. Aqui a gente tem o logotipo. Qual é o logotipo? Com muito cuidado, você vai vir aqui embaixo, sem clicar ali em Accept, e você vai ver que aparece aqui Settings. Se eu clico nesse link, vai abrir essa janelinha aqui. Então essa janelinha aqui é onde as coisas acontecem. E você consegue ver que aqui nós temos o plugin GDPR e é exatamente isso daqui que a gente consegue customizar. Como você viu, a gente também modificou ali uma cor, lembra? Então essa cor ela vai ser agora presente nesses itens aqui, ó, no botãozinho de fechar, no botãozinho de salvar, de habilitar tudo, no link. Então quando a gente coloca aquela corzinha lá, a gente basicamente está modificando a cor de tudo aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui, eu vou modificar o logotipo, eu já tenho um logotipo aqui que é esse aqui, tá tudo bonitinho, tá tudo muito certo. Aqui nós temos algumas outras configurações, como onde o logotipo vai ser posicionado, se é na esquerda, se é no centro, se é na direita. A gente tem aqui também as pré-definições de estilo do botão. Podemos também trabalhar com uma customização de fonte e por aí vai. Eu prefiro deixar aqui como padrão, beleza? Vou clicar em salvar as alterações e aí vou vir aqui no site e eu vou dar um refresh, vou atualizar. E aí você vai ver que aqui embaixo, ó, deixa ele dar uma atualizada aqui. Carrega, meu filho. Vamos lá. Agora sim, ó, o botãozinho. Você vê que aqui embaixo agora, ó, ele ficou agora com a personalização que nós colocamos, né? Então ele está na corzinha que a gente configurou. E quando eu clico aqui em Settings, você vê que modificou aqui, ó. Você vê que a cor do botão modificou, é a cor desse botão, desse aqui e aqui modificou. Então tá tudo certo, o logotipo está alinhado à esquerda, tá tudo certo, é isso que a gente quer. Beleza? Então nessa aba aqui tá tudo beleza. A gente agora vem aqui para essa segunda aba, que é o Cookie Banner Settings. Quando a gente clica nessa opção, você vê que por padrão ele já vem como habilitado, então deixa como habilitado. E aqui a gente tem um campo para a gente poder colocar um texto, beleza? Esse texto aqui, para poder facilitar para você, eu já fiz a tradução de tudo, tá tudo disponível para você dentro desse doc, que inclusive aqui embaixo desse vídeo na descrição, você tem um link para esse doc aqui para você ter acesso a essas traduções. Então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui o Cookie Banner Settings, ou melhor, não, esquece, não vou copiar isso. Eu vou copiar aqui embaixo, ó, copiei esse texto e coloquei esse texto aqui, que é o texto já traduzido. E aí, você vai prestar atenção em uma coisinha aqui. Tá vendo que aqui embaixo, ó, você tem esse camarada aqui, ó, você vê que ele está entre esse shortcode Settings, aí tem o termo configurações, e você fecha aqui o shortcode Settings. Felipe, que carga d'água é esse recurso aqui? Esse recurso aí é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo você tem o Settings? Aquele shortcode ali está criando um link aqui no Settings. Você pode trabalhar com esse shortcode para quando a pessoa clicar aqui em Settings abrir aquele pop-up, ou você pode colocar um botãozinho aqui do lado, configurações, fica ao seu critério, eu vou passar por todas essas opções aí para que você consiga entender bem, beleza? Bom, então aqui num primeiro momento eu vou deixar esse shortcode aqui, vou descer para cá e a gente tem algumas opções aí. A primeira delas é o botão de aceitar. A gente vai traduzir, você pode colocar aceitar, beleza? Ou pode colocar OK, de boa. A gente tem aqui também um botão de rejeição. Se a gente habilita ele e a gente coloca aqui, ó, rejeitar e clicar em salvar, você vai ver que lá na nossa barrinha vai mudar.
Então, primeira coisa, vai atualizar ali aquele botãozinho de aceitar e ele vai colocar um outro botãozinho. Então, se você observar, aqui embaixo a gente tem o aceitar, está traduzido, e nós temos o rejeitar. Eu, particularmente, não gosto de deixar o rejeitar aqui. Felipe, não é o certo? Na verdade, é o mais certo de tudo. Só que a ampla maioria dos sites também não coloca esse botão rejeitar ali. Por quê? Porque tem uma outra forma de você dar para o usuário a possibilidade dele ter esse controle das configurações do que ele quer permitir ou não com relação ao rastreio das suas atividades. E se você deixa o botão rejeitar aqui, pode acontecer de uma pessoa de forma instintiva clicar ali e aí, quando ele clica nesse rejeitar, ele desabilita todos os scripts do seu site aqui, pelo menos os que você configurou, e aí isso daí é um problema, porque você não vai ter como, por exemplo, oferecer a esse usuário um anúncio de remarketing, veicular, exibir um anúncio de remarketing, ou então coletar alguns comportamentos desses usuários aí aqui no seu site. Então, eu prefiro não trabalhar com o botão de rejeitar ali, beleza? Mas fica ao seu critério. Então, eu desabilito aqui o botão de rejeitar. E a gente tem aqui o botão de configurações. Então, eu vou traduzir aqui. E aí eu vou salvar. Esse botão de configurações aqui vai ficar redundante, porque a gente tem o link de configurações aqui, que está entre aqueles shortcodes, e a gente passa a ter também um botão de configurações. Então, basicamente, isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui. Ficou redundante, não ficou? Então, eu não sei se é tão interessante você deixar essas mesmas opções aqui. Se o cara clica em configurações, vão abrir as informações aqui e as configurações para ele poder habilitar ou não. Mas se ele clicar aqui em configurações, abre a mesma coisa. Então, você vai determinar o que você quer de acordo com as suas especificidades, de acordo com o seu gosto. Testa no mobile também para ver como é que vai ficar. Eu prefiro não habilitar e deixar somente aqui em cima no shortcode, porque no shortcode fica ali as configurações, a gente não deixa tão escrachado assim, mas ao mesmo tempo oferece para o usuário a possibilidade dele ter controle de tudo isso, beleza? E por fim você tem esse botão aqui que é um botão de fechar. Esse botão de fechar também, eu não gosto de colocar ele também, mas eu tenho que mostrar para você como que ele aparece e também mostrar algumas configurações a respeito desse botão de fechar. Vai fazer sentido para você, beleza? Então, eu estou deixando aqui o site carregar, deixa o site carregar, carrega, meu querido. Carregou, vai abrir aqui a barra e deixa eu dar um novo refresh aqui porque ele não apareceu. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Eu habilitei ele, habilitei, né? Close button. Beleza, habilitei, agora sim, carregou. E aí você vai ver que aqui embaixo agora, ó, aparece esse botão aqui de fechar, né? Eu não gosto de colocar esse botão de fechar aqui e eu vou explicar por quê. Vou defender a minha opinião. Você vê que aqui nós temos algumas configurações. A primeira delas é como, na verdade, a gente tem algumas configurações, não, a gente tem uma configuração com algumas opções. Essa configuração é qual é o comportamento que você quer criar nesse botão de fechar aqui. Quando o usuário clicar no botão de fechar, você quer que simplesmente só feche a barrinha? Ou seja, se ele não aceitou todos os cookies, ou se ele rejeitou, ou se ele não rejeitou, melhor dizendo, ou seja, ele não fez nada, só entrou no site aqui, viu aqui e fechou. Você quer que ele se comporte somente como um botão mesmo de fechar? O que isso quer dizer? Que se você selecionar essa opção, se ele não tiver rejeitado todos os cookies, ou se ele não tiver aceitado todos os cookies, a barrinha vai sumir. Mas se ele voltar no site depois, a barrinha vai abrir novamente. Então a barrinha só não vai aparecer de novo se ele ou aceitar tudo, ou rejeitar tudo, ou configurar as suas pré-definições. Então essa opção aqui, se você for deixar aquele botão de fechar, é a que eu acho que é a mais interessante. Beleza? Essa é a primeira mais interessante. A segunda é, você quer transformar esse botão como um botão de rejeição? Se você selecionar essa opção aqui, quer dizer que se o usuário acessar o seu site e clicar no botão de fechar, ele já vai considerar que esse usuário está rejeitando todos os cookies. Então ele vai pegar lá nas configurações e já vai desabilitar tudo. Vou mostrar depois isso para você. Então eu não acho interessante essa opção. A outra opção é você tornar esse botão como um botão de aceitação. O que quer dizer? Que se você habilitar essa opção, quando o usuário vier aqui e simplesmente clicar sem abrir as configurações e nem nada, ele vai entender que o usuário está dando o aceite. Por que eu não gosto de trabalhar com essa opção? Porque eu acho que não é tão
tão claro para o usuário. Você está colocando ali uma decisão que ele não sabe do que se trata. Se é rejeição, se é aceitação. Então, é como se você estivesse enganando o usuário. Então, ele vai fechar achando que está tudo certo e, na verdade, não é isso. Tem gente que coloca lá nos termos de privacidade ou nas políticas de privacidade, políticas de cookies, essa informação, que se o cara clicar em fechar, ele está aceitando, mas eu não acho muito claro com o usuário. Então, eu prefiro desabilitar esse botão. Então, nessa aba aqui, que é a aba de configurações do banner, né? Então, essas configurações aqui são as configurações acerca do banner que aparece aqui. Eu deixo ele habilitado, eu traduzo aqui deixando o shortcode do jeito que está e só deixo aqui o botão de aceitar, somente isso. Aqui embaixo tem o posicionamento desse banner, onde você quer que ele apareça, se é lá no topo do site ou embaixo, eu prefiro embaixo. E aqui a gente tem a pré-definição visual desse banner, né? Dessa barrinha. Se é dark ou se é light. Eu prefiro light, você vai ver que vai ficar bem legal. Então eu vou clicar aqui para poder atualizar. E vou dar um refresh aqui na página. Aí você vai ver que lá embaixo agora, o botão, ou melhor, o banner ele ficou branco. Eu acho que assim fica muito melhor. Beleza? Então a gente tem o botão aceitar aqui, tem as informações aqui, o botão de configurações e tá tudo certo. Beleza? Muito bem, a gente tem aqui o Floating Button. Esse Floating Button aqui eu também gosto de deixar ele desabilitado. Se você habilitar esse botão, o que ele vai fazer? Se o cara vier e ele aceitar ou rejeitar os cookies, vai ficar um bulletzinho aqui, né, flutuando para que ele possa clicar e voltar às configurações. Vamos supor que o cara rejeite tudo e depois mude de opinião. Ah, vou clicar aqui e vou aceitar tudo. Ou vice-versa. Eu prefiro não deixar essa opção para o usuário, mas é uma opção que você tem, que é oferecer para o usuário a possibilidade dele voltar nas configurações para poder customizar essas pré-definições. Eu prefiro não habilitar. No final aqui desse vídeo eu faço um overview sobre esse recurso. E a gente tem aqui nas configurações gerais. Aqui nas configurações gerais, você vê que a gente já tem aqui mais algumas opções, tá? A gente tem aqui a forma que a gente quer oferecer para o usuário esse pop-upzinho aqui. Se vai ser em abas, né, em tabs, que é a primeira opção, ou se a gente vai querer oferecer tudo numa tela só. Eu prefiro trabalhar com tabs, beleza? Aqui a gente tem um botão que é habilitar tudo. Ok. E aqui a gente tem um botão que é um botão de rejeitar tudo. Então eu coloco aqui, rejeitar tudo. Essa opção aqui, que é General Settings, se trata das configurações aqui que estão dentro desse pop-up. Antes eram as configurações ali do banner lá embaixo, agora são as configurações aqui. Quando eu habilito esse botão de rejeitar tudo, eu vou colocar aqui um outro botão que é o rejeitar tudo. Eu já tenho o habilitar tudo aqui. Então, se o usuário vier e clicar em habilitar tudo, ele já vai dar o consentimento para você carregar todos os scripts. Pixel do Facebook, Google, a tag do Google Ads e tudo mais. Todos os que você configurar aqui. Se ele colocar em rejeitar tudo, aí ele não vai permitir. Então aqui é o único local que eu ofereço esse botão de rejeitar tudo, para dar para o usuário a possibilidade de uma vez só ele rejeitar tudo. Beleza? E aqui a gente tem salvar mudanças e a gente tem aqui o botão de fechar, né? O botão de fechar já é esse aqui. E você também tem algumas opções aqui de como que você quer configurar o comportamento desse botão de fechar. Se quando o usuário clicar, você quer colocar apenas como um fechar, se você quer, quando o usuário clicar para fechar, ele vai entender que o usuário está rejeitando tudo, ou se quando ele clicar em fechar, quer dizer que ele está aceitando. Na verdade, eu deixo nesse botão aqui essa primeira opção, que é se ele clicar em fechar, vai apenas fechar. Se ele tiver dado consentimento, vai estar valendo. Se ele tiver colocado a rejeição em tudo, vai estar valendo. Mas se ele não tiver feito nada disso, vai simplesmente fechar. Se ele voltar no site, vai abrir o banner de consentimento novamente. Então, aqui dentro, nessa opção aqui no General Settings, o botão de fechar eu deixo com a primeira opção. E aqui eu também vou atualizar para habilitado, desabilitado, que é a tradução do stick de habilitado e desabilitado que você vai ver depois, vai fazer sentido para você. Aqui é o tempo de consentimento. Eu deixo aqui 365 dias, que é o padrão, ou seja, se o usuário ele der aqui que ele aceita todos os cookies, se ele voltar depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, em até um ano, vai estar valendo esse aceite nos cookies. Se ele voltar 1 ano e meio depois, aí não, vai abrir novamente a barrinha para ele
a não ser que no meio do caminho ele limpe os arquivos temporários do navegador. Aí não tem como, vai voltar tudo novamente, o banner vai aparecer, mas se ele não limpar os arquivos temporários, vai valer essa configuração aqui, que é o tempo de expiração. O legal é que lá na política de privacidade, ou nas políticas de privacidade, você coloca essa informação, que o consentimento ele é válido por 365 dias. Se o usuário ele quiser, por conta própria, quebrar esse consentimento, ele pode limpar os arquivos temporários do navegador. Aqui também eu atualizo para criado por e save changes. Então a gente fez aqui uma mudança, que é a mudança que vai acontecer dentro desse pop-upzinho aqui. Então carregou aqui o site novamente, eu vou clicar em configurações e aí você vê que aquele botão rejeitar tudo aparece aqui. Nesse primeiro momento aqui não está fazendo muito sentido esses botões, depois vai fazer sentido para você. Beleza? Muito bem. Então, ó, a gente já fez as configurações aqui, que são as configurações que aparecem no pop-up. Agora a gente vem aqui para Privacy Overview. Aqui em Privacy Overview, a gente tem a atualização aqui, ó, que é esse título aqui. Aí sim eu tenho que copiar aqui políticas de privacidade, vou colocar aqui. E aí eu tenho que copiar esse texto aqui, que é um texto dessa tradução aqui, que é dizendo para os usuários o que você faz, você armazena as informações no navegador e por aí vai. Vou clicar em salvar, vou atualizar aqui no site e você vai observar que aqui no site também agora a gente já tem essa informação atualizada, né? Não atualizou, então deixa eu vir aqui. Agora sim, políticas de privacidade. A gente tem aqui o texto traduzido e está tudo certo. Agora a gente vai vir para as partes onde efetivamente a gente vai configurar os scripts para que o usuário ele decida se ele quer que aqueles scripts continuem carregando ou não. Eu vou explicar essa partezinha do continuem carregando, beleza? Então a gente vem aqui para os cookies extremamente necessários. Esses aqui são os scripts, né, que são os necessários para o bom funcionamento do site. Não tem a ver com script de anúncio, não tem a ver com script de ferramenta de rastreamento. São os scripts necessários para o site funcionar muito bem. Aqui a gente também tem uma tradução, que é esse título aqui de cookies estritamente necessários. Nós temos aqui alguns textos. O primeiro deles é o tab content, então eu vou copiar esse texto aqui. Vou vir aqui nesse primeiro campo aqui, que é o tab content, vou colar esse texto. Vou pegar aqui agora ó, esse texto aqui, que é o texto do Warning Messenger. Vou copiar, vou colar ele aqui embaixo, traduzido bonitinho. E vou pegar esse aqui, que é o último texto, e vou colocar aqui embaixo também. Então a gente já traduziu os 3 campos aí, informando para o usuário sobre os cookies estritamente necessários. E eu seleciono essa opção aqui. Isso daqui é importante, tá? A gente deixar essa opção aqui selecionada. Por quê? Porque quando eu seleciono essa opção, eu não dou para o usuário a possibilidade dele desativar esses cookies estritamente necessários, exatamente por eles serem arquivos, configurações importantes para o usuário. Então eu falo o seguinte, ó, eu uso scripts no meu site que são importantes para o bom funcionamento desse site. Esses eu não vou te dar o direito de desabilitar, senão o site pode ficar todo quebrado. A questão é que nem tem como quebrar, porque ele não tem aqui o carregamento dos scripts. Mas é uma jogada do plugin para falar para o cara, ó, tem outros scripts aqui que são importantes para o funcionamento do site e esses aqui estão por padrão habilitado, beleza? Então eu deixo habilitado esse aqui e clico em Save Changes. Aí a gente vem para cá, a gente atualiza e eu vou mostrar para você como que essa opção está aparecendo. Deixa eu dar mais um refresh aqui, só para não correr risco da gente perder essa atualização. Vou clicar aqui em configurações novamente e aqui em cookies estritamente necessários, a gente tem aqui o título, a gente tem aqui as informações e olha que interessante, ele já está como habilitado e o cara não tem como desabilitar. Por quê? Cara, esses aqui são os scripts do site, eu não posso desabilitar isso, sequer dar a possibilidade para o usuário. Ou seja, eu digo que eu uso esses scripts, mas eu digo que eu não posso desabilitar, beleza? Então, muito bem. Aí a gente vem aqui para esse outro campo aqui, que eu também tenho aqui o título Cookies de terceiros. Agora a brincadeira vai começar. Vou pegar esse texto aqui, vou copiar, e nesse texto aqui eu falo que eu só estou utilizando aqui o Google Analytics nesse contexto aqui. Por quê? Porque se você utiliza outros scripts, que são scripts que vão coletar dados do usuário, como é o caso do Google Analytics, e que não são scripts de anúncios, você vai trabalhar nessa aba aqui, que são os cookies de terceiros. Como, por exemplo,
o Google Analytics, né? Como, por exemplo, um script do Hotjar, como, por exemplo, um script do Lead Tracking ou diversos outros recursos, beleza? Você tem que ativar ele, então a gente clica aqui em Turn e essa informação aqui é extremamente importante. Por quê? Porque se eu deixar ele como desativado, quer dizer que o status padrão vai ser desativado. Então, quando o usuário entrar no site, ele não vai carregar o script que a gente configura aqui embaixo, né? O código que a gente coloca ali embaixo. Esse seria o melhor dos cenários, aquela coisa exemplar para se fazer. Mas por que eu não gosto de deixar desabilitado? Porque vai correr o risco de muita gente instintivamente fechar ali, não vai habilitar e você não vai conseguir rastrear o usuário. Então, eu deixo o padrão como habilitado, beleza? Então, quando o usuário entrar, o script vai carregar. E aí sim, nessa aba aqui, que são cookies de terceiros, a gente tem o campo para colocar o código. Por exemplo, aqui no Google Analytics, eu vou clicar aqui em administrar, eu vou vir aqui nessa coluna aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Opa, o que houve aqui? O que houve? Deixa eu dar um refresh aqui. Já entendi o que houve. Tem que entrar aqui na conta aqui porque eu desloguei. Muito bem, então agora sim você está vendo aqui, eu vou clicar em administrar e aqui na coluna do meio eu tenho informações de acompanhamento, código do acompanhamento e eu tenho aqui o script do Google Analytics. Acredito que você já saiba o que é o Google Analytics. Você tem que ter ele instalado no seu site. Vou copiar esse script, vou voltar para cá e eu vou colocar ele aqui. Por que eu estou colocando aqui? Porque a orientação de implementação desse script é exatamente essa. Você tem que colocar na seção Head. Dependendo do script, pode ser que você tenha que colocar, por exemplo, no Footer. Ou então você tenha que colocar uma parte no Head e a outra no Body. Vai depender muito do script que você vai utilizar, você tem que analisar para ver como que você vai implementar esse script. Por exemplo, Tag Manager, você tem que colocar um código no Head e outro código no Body. E assim é que vai funcionar. Se você tiver outros scripts, que são scripts que não têm relação com o anúncio diretamente, como é o caso do Pixel do Facebook, da tag do Google, você pode simplesmente colocar aqui embaixo. Ó. Você dá um Enter aqui e vai colocando tudo aqui, porque você só tem um campo só para poder colocar. Então, coloca o outro script aqui, o outro aqui, o outro aqui. Desde que não seja o Pixel do Facebook, ou a tag do Google, ou qualquer outro script de plataformas de anúncio, a gente tem um campo específico para isso, beleza? Então, o Google Analytics eu coloco aqui. Se eu fosse colocar o Hotjar, o script de acompanhamento do Hotjar, que é uma ferramenta de UX, né, que ela grava a navegação do usuário no seu site, eu colocaria aqui. Se eu colocasse qualquer outro script, que é um script onde eu vou poder coletar informações na navegação do usuário, eu colocaria exatamente aqui embaixo. Você vai colocando todos eles aqui embaixo, separando só com um espaçozinho assim, mais ou menos. Beleza? Então, ó, Turn, a gente coloca Default Status como habilitado para a gente já carregar o script e não correr riscos. E a gente clica aqui em Save Changes. Ok? Agora, vindo para o site novamente, atualizando, você vai ver que vai aparecer aqui agora, ó, cookies de terceiros. E aí eu coloco aqui, ó, este site usa o Google Analytics para coletar informações anônimas. Olha que ele já vem como habilitado aqui. Beleza? Então aqui ele já está habilitado. Mesmo que o usuário não dê consentimento, está habilitado. Mas eu dou para ele o direito dele ou desabilitar individualmente aqui, ou ele vir aqui em rejeitar tudo. Se ele clica aqui em rejeitar tudo, todos os outros itens que tem configurados aqui vão desabilitar. Eu não vou fazer aqui não, porque senão vai sumir a barrinha daqui, eu vou ter que entrar em modo anônimo aqui, ou então eu vou ter que limpar os arquivos temporários, eu não quero fazer isso. Beleza? Então aqui o cara já tem o controle se ele quer habilitar esse script. Aí você fala para mim, Felipe, e se eu colocar outros scripts? Aí aqui no texto você coloca também os outros scripts. Por exemplo, esse site usa o Google Analytics, vírgula, o Hotjar, vírgula, o blá blá blá, o blá blá blá, e por aí vai. Mas somente você vai colocar os itens que você utiliza, as plataformas, os scripts que você usa aqui e que está configurado aqui em cookies de terceiros. Beleza? Porque aqui são os scripts que você está utilizando. Então, se você for colocar outras plataformas, você atualiza aqui no texto e você vai ter que colocar os scripts aqui embaixo. Beleza? E a gente vem aqui para Additional Cookies. Aqui, sim, é onde a gente vai colocar os scripts de anúncios. Então, eu atualizo para cookies de anúncios. Então, coloco ele aqui.
tem uma tradução aqui e aqui é igualzinho ali, anúncio de terceiro, ó. Eu coloco aqui, ó, usamos o pixel do Facebook / Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google, YouTube e TikTok nesse site. Ou seja, você vai ter que colocar os scripts aqui um embaixo do outro. Então, se eu só for utilizar o pixel do Facebook, então você pode deixar somente aqui, usamos o pixel do Facebook / Instagram. Não precisa colocar os outros. Então, eu coloquei aqui como um exemplo, mas a questão é que os scripts você coloca um embaixo do outro e você vai dizer aqui no texto quais são esses scripts. Assim como cookies de terceiros, habilita aqui e também deixa como default status o habilitado. Eu tenho aqui já separado a tela onde eu tenho aqui os pixels, né? Então, se você tem dúvidas a respeito de pixel, tem uma aula aqui no canal sobre pixel no Facebook. O link dessa aula está aqui na descrição desse vídeo, ok? Eu já estou aqui no pixel que eu vou utilizar. Eu venho aqui em adicionar eventos, eu venho aqui de um novo site, instalar o código manualmente, copiar o código e só isso. E aí eu jogo ele aqui. Se eu quiser colocar a tag do Google, dou um Enter aqui e coloco aqui embaixo. Quero colocar a tag do TikTok Ads, dou mais um Enter e coloco lá embaixo. Ou seja, todos os pixels, todas as tags de plataformas de anúncio, eu coloco aqui um embaixo do outro. Por isso que eu tenho que dizer aqui na mensagem que a gente está coletando informações, porque a gente utiliza Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, Pinterest e por aí vai. Então, de acordo com a plataforma que você usa, é exatamente assim que você vai configurar aqui, beleza? Cliquei aqui para poder salvar as configurações. Vou deixar aqui atualizar. Muito bem, fechei aqui, atualizei aqui e a gente vai observar que agora ali nas configurações a gente também vai ter a aba ali para anúncios. Está funcionando muito bem. Enquanto carrega ali, deixa eu já vir aqui abrir uma página aqui que eu vou precisar mostrar essa página para você. Então deixa eu vir aqui. Deixa eu abrir a página, deixa eu voltar aqui para as configurações. Carregou aqui o site novamente, muito bem. Eu venho aqui nas configurações, ó, cookies de anúncio. Também está com um padrão habilitado. Então, é assim que funciona, beleza? Então, o usuário ele vai chegar aqui no site, você fala para ele que você utiliza cookies para proporcionar uma melhor experiência no site. O usuário clicando em aceitar, ele já vai aceitar, porque já está tudo ativado. Clicando em configurações, ele vai poder customizar. Ah, eu quero deixar de anúncios, mas cookies de terceiro não. Aí eu quero desabilitar. Eu vou deixar só anúncio. Clicou em salvar a mudança, já está tudo certo. Ou então ele, eu não quero deixar de anúncio não, mas eu vou deixar os cookies de terceiros. Então o usuário ele tem um controle do que ele quer carregar ou não carregar. É bem verdade que dessa forma aqui o script ele já vai carregar porque a gente colocou o padrão como habilitado. Então, por exemplo, aqui em cookies de terceiros, se o usuário deixar em desabilitado e salvar, o script ele é retirado ali, é retirado do site. Então, o usuário ele não vai conseguir mais enxergar o acesso aqui no Google Analytics. Por quê? Porque você está, entre aspas, tirando o acesso. É óbvio que aqui está aparecendo porque está como padrão habilitado ali. Então, obviamente, o script do Google Analytics ele carregou. Só se eu clicar em salvar mudanças que ele tira o script, aí depois aqui no Google Analytics não vai ter mais hits vindo aqui do site. Então, por isso que eu gosto de deixar tudo como padrão, para de fato carregar. Eu falo para o usuário o que está acontecendo, mas eu dou para ele a possibilidade dele não carregar mais esses scripts. Beleza? Muito bem. A gente está indo para o final aqui. Eu tenho agora aqui em Cookie Policy, temos também uma tradução, que são as políticas gerais. Então eu vou atualizar aqui, vou colocar aqui em Turn On e vou pegar esse camarada aqui, que é esse texto, vou colocar aqui embaixo, beleza? E aí é o seguinte, você vê que tem um clique aqui, eu tenho que linkar aqui com as políticas de privacidade. Eu já tenho essa página criada com um modelinho aqui de políticas de privacidade, vou copiar aqui e eu vou linkar aqui nesse camaradinho aqui. Então, ó, a gente coloca aqui, você pode colocar política de privacidade, aí colocar aqui também, e também nossas políticas de e-mail, e também nossas políticas de cookies, enfim, fica ao seu critério. Vou clicar em salvar, vou voltar para o site, vou atualizar. Então a gente já está chegando aqui na parte final desse nosso vídeo, onde eu apresentei para você minuciosamente as configurações mais importantes desse plugin, que é gratuito, né? É uma versão freemium, onde ele só exibe ali quem criou, né? Criado por, mas você consegue utilizar as principais opções, os principais recursos aqui desse plugin na versão gratuita. E aí você vê que agora aqui, ó, políticas gerais. Aí você tem aqui a tradução.
e você tem o clique aqui. Se o usuário clicar, ele vai para a página de políticas de privacidade. O que você deve colocar aqui nessa página de políticas de privacidade? Todas as informações, mas obviamente o que acontece com aquele plugin, que se o cara clicar em rejeitar tudo, ele não vai carregar os scripts. Se ele clicar em aceitar tudo, a gente vai ter a capacidade de rastreá-lo, rastrear os comportamentos e por aí vai. Beleza? E aí, agora sim eu vou mostrar para você como é que funciona aqui na prática. Vamos supor que o usuário entrou no site aqui e ele não quer liberar nada não, ele quer rejeitar tudo. Rejeitei tudo. Você viu que o banner saiu. Não vai aparecer mais, mesmo que eu carregue o site. A única forma do banner aparecer ali é eu vir aqui Na verdade, são duas formas, né? Uma é eu limpar os arquivos temporários, a outra é eu entrar em uma aba anônima, agora a outra é eu vir aqui em Floating Button, habilitar. E aí você pode pegar aqui e alterar aqui para... Vou colocar aqui, configurações de cookies. Você consegue customizar aqui o posicionamento do bullet e você ainda consegue colocar aqui uma corzinha, né? Então você pode pegar e colocar aqui a cor mais próxima aqui do teu negócio, beleza? Inclusive a cor quando passa a seta do mouse, né? Como que você vai querer. Então vou pegar essa corzinha aqui com uma cor mais clarinha, essa daqui. E aqui a cor da fonte, vou deixar branca. Vou atualizar. Agora sim, se eu acessar aqui o site e atualizar, você vai ver que aqui embaixo vai aparecer o floating. Como eu disse para você, eu não gosto de deixar essa opção aqui habilitada. Por quê? Porque se o cara ele aceitar tudo e depois mudar de ideia, ele vai vir aqui, ó. Vai clicar aqui. Aí vai voltar a ter acesso a isso. Então eu prefiro não deixar habilitado. Mas por que eu habilitei? Para mostrar para você que, ó, quando eu entro aqui, ó, tá desabilitado. Quando eu entro aqui, tá desabilitado. Quando eu entro aqui não tem nada mesmo, né? Então só nesses dois. Os dois estão desabilitados. Por quê? Porque anteriormente eu vim aqui e rejeitei tudo. Agora eu vou fazer o processo ao contrário, habilitar tudo. Habilitei tudo, né? Venho aqui agora, ó, tá habilitado. Venho aqui, tá habilitado. Então, colocar esse floating aqui, você até dá mais poder para o usuário definir se ele quer voltar nas configurações, mas eu prefiro deixar desabilitado. E é somente isso. Foi uma aula um pouco mais extensa do que a convencional, mas eu tenho certeza absoluta que esse plugin aqui ele vai te ajudar. Então, se você quer implementar o pixel do Facebook no seu site, é esse plugin. A tag do Google Ads no seu site, é esse plugin. O Google Analytics ou qualquer outro script que tem a capacidade não só de coletar informações, mas de ter o funcionamento no seu site. Pode utilizar esse script aqui que vai funcionar muito bem. A questão é que os scripts mais importantes para o funcionamento do site, esse você não pode dar ao usuário a liberdade dele desabilitar, porque senão o site não vai funcionar, não é verdade? Agora, utilize esse plugin, porque em diversas futuras aulas aqui sobre tráfego pago, esse plugin vai ser a base, beleza? Eu tenho certeza que essa aula foi muito proveitosa para você. Então, se você gostou desse conteúdo denso, mas muito importante, deixa seu like. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e também conheça o Rocket Ads, que é meu pack com 11 cursos de tráfego pago e marketing digital, onde você vai aprender a criar anúncios para vender todos os dias, na prática, com resultados apresentados em tela, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Google, no Pinterest. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o Rocket Ads. Clica lá, conheça o curso, se matricule, que eu espero você dentro das aulas e no nosso grupo de suporte aos alunos, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço!